Agora vamos aos desdobramentos da greve conjunta do metrô, da CPTM, da Sabesp, contra o plano de privatizações do governo de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo apura se houve sabotagem na linha 9 Esmeralda, que opera de forma parcial desde ontem, em função de uma falha elétrica. Devido ao problema, a linha funciona nesta quarta-feira em via única entre Vila Olímpia e Cidade Universitária. A Via Mobilidade, responsável pela linha, registrou um boletim de ocorrência e afirmou que foram encontrados objetos estranhos na linha férrea que podem ter sido jogados sobre o trem ou sobre a rede aérea, colapsando o sistema. Quem também entrou no caso foi o governo de São Paulo, que disse ontem que vai instaurar um processo administrativo para investigar a falha no sistema. A greve conjunta durou um dia e chegou ao fim às 11h59 da noite dessa terça-feira. Aliás, fizemos uma ampla cobertura ao longo do dia, com artigo do Graeb, com artigo meu e com toda a nossa equipe de reportagem, produzindo várias notas sobre diversos aspectos do caso, e vai ser assim durante momentos de grande comoção no antagonista. A decisão foi tomada em uma assembleia, a decisão de encerrar a greve, foi tomada em uma assembleia que acabou por volta das 9 da noite. Graeb, a notícia de que havia uma falha, obviamente foi explorada pela esquerda grevista e até pela esquerda não necessariamente aderente à greve, mas contra as privatizações, como um sinal de que a privatização piora os serviços, que é a tese defendida por esses funcionários, pelo menos pelas lideranças de esquerda ligadas a partidos de esquerda, como a PSOL, né, dos sindicatos metroviários. É a tese deles, né, que a privatização piora os serviços, então já estão fazendo uma greve preventiva contra essa possibilidade. Produção está querendo me avisar alguma coisa? Eu preciso interromper aqui, produção? Aconteceu alguma coisa na República? Deixa eu só conferir aqui se a gente pode continuar o programa. Tem uma atualização. Não, olha só, a situação da linha 9 Esmeralda da Via Mobilidade foi normalizada após mais de 27 horas seguidas com falhas na operação. O problema começou com uma pane elétrica por volta das 14 horas da terça-feira e foi corrigido às 17 horas e 22 minutos desta quarta, segundo a concessionária. Em nota, a Via Mobilidade informou que o trabalho de manutenção envolveu 5 frentes de trabalho com cerca de 70 colaboradores. Então, quer dizer, a falha foi resolvida. A questão é o que a causou. É isso que é objeto de apuração. E o que eu estava colocando aqui para levantar a questão para o Graeb é que a notícia da falha gerou todo um. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Como a privatização não funciona e tal. E agora a polícia está apurando se houve sabotagem. Quer dizer, porque a falha ocorreu num momento de greve e que pode ter gente, é uma hipótese que está sendo investigada, interessada em sabotar o funcionamento daquela linha para legitimar a narrativa de que a privatização piora o serviço. Então vamos aguardar a conclusão. Agora eu chamo a atenção para um ponto abordado pelo Graeb no artigo dele sobre a greve e que a gente sempre precisa registrar de fato. É que a privatização, o procedimento, o processo de privatização, ele pode ser feito de uma maneira boa, ele pode ser feito de uma maneira ruim. Não é que toda privatização, seja da maneira que for feita, é boa. Ela pode ser boa se ela for bem feita, ela pode ser ruim se ela for mal feita. Então, dito isso, Graeb, comente. A primeira observação é essa mesmo, né, Felipe? Essa discussão sobre privatizações, nesses termos maniqueístas, pode fazer, não pode fazer, é uma bobagem, certo? Como quase tudo na vida, a privatização depende de circunstâncias. Se você fizer um plano de privatização, uma modelagem da privatização ruim, diversas consequências ruins também podem vir daí. Tarifas mais caras, uma prestação de serviço mambembe. Se você modela direito, e a modelagem não é feita pelas empresas. A modelagem é feita pelo poder público, que quer entregar aquele serviço à iniciativa privada. Então, isso é uma responsabilidade do governo. É o governo que faz bem ou faz mal, certo? E daí depois, é também o governo que precisa fiscalizar aquilo que está sendo entregue.
Porque qualquer contrato de privatização ou de concessão estabelece deveres para a concessionária. Seja ela uma concessionária de estrada, de autoestrada, seja uma concessionária de linha de metrô ou de trem. Tem obrigações que precisam ser fiscalizadas. A entrega daqueles serviços precisa ser fiscalizada pelo poder público. Então, privatizar não significa que o poder público vai falar assim, tchau, fui. Primeiro, ele precisa ser inteligente para formatar o negócio e depois ele precisa desempenhar a sua função de fiscalizar e cuidar para que o contrato seja cumprido adequadamente. Esta é uma questão. Sobre a linha 9 da CPTM aqui em São Paulo. O que é fato? Essa concessão de linha aqui em São Paulo tem mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano. É verdade que nesse um ano teve um número incomum de falhas na prestação de serviço. O número de falhas na prestação de serviço foi alto. Isto, em um ano de funcionamento da concessão, é motivo para você dizer que o processo todo fracassou irremediavelmente e que nada de bom virá daí? Me parece um pouco precipitado, certo? Tem previsão de investimento de cerca de 2,5 bilhões de reais dessa concessionária, como é que chama mesmo? Via alguma coisa? Mobilidade. Nas linhas 8 e 9, que foram as que ela assumiu. Isso até o final do ano que vem. É um trem cargueiro de dinheiro que vai ser despejado nesse negócio. As chances de que a operação e a prestação de serviço melhores são reais. Se daqui a um ano e pouco, o investimento não tivesse concretizado, a empresa não tiver demonstrado capacidade de fazer o que está previsto que faça, daí a gente volta a falar. Aí começa a fazer sentido que tenha tido algo de muito errado. Por enquanto, essa conclusão não pode ser tomada assim a ferro e fogo. E vamos combinar também, as linhas de trem de São Paulo, a CPTM, é um serviço que há décadas é deficitário, há décadas não tem capacidade nenhuma de investimento, né? Era um serviço que estava abandonado. Está longe de ser verdade que o usuário paulistano de trens estava feliz da vida com aquilo que ele tinha. Não é fato. Vivia dando problema, vivia dando falhas, vivia acontecendo coisa ruim também. Repito, o que aconteceu neste ano foi além da média. Mas não estamos falando de um serviço que, nas mãos do poder público, estava atendendo da maneira adequada à população. Só isso já justificaria a tentativa de você fazer algo diferente, algo novo. Vamos entregar para a iniciativa privada e vamos ver se ao longo de um tempo razoável de experiência a gente alcança os objetivos que quer. Então, esse discurso apressado de que olha só como não dá certo, olha só como pior serviço, ele é injusto, ele é malandro. Não há motivos para que uma sentença definitiva seja dada neste ponto da história. Só faz um ano que o serviço foi concedido. Tem muito investimento para ser feito. As coisas podem e devem melhorar bastante. E o governo do estado de São Paulo jamais teria 2,5 bilhões de reais, assim, dando sopa em cima da mesa para despejar em 2 linhas de trem. Então, devagar com o andor, tá? Não dá para justificar. Sem falar nessa possibilidade de que, pelo menos essa falha, tem uma raiz aí, uma origem criminosa, né? Também não podemos bater o martelo, também não vamos ser responsáveis de dizer que isso é fato. Mas, enfim, é uma possibilidade que está sendo investigada. Aliás, Grebe, nós temos um exemplo recente de acusação de que uma falha foi causada por causa da privatização e quando se concluiu a investigação se viu que não foi. Foi no caso do apagão. Os representantes do governo começaram a acusar
a privatização da Eletrobras de ter causado o apagão. E aí depois, eu registrei aqui no programa e nós comentamos, o ONS, que é o órgão responsável, concluiu que a causa do apagão foi falha em usinas eólicas e solares, perdão, não tinha nada a ver com o processo de privatização da Eletrobras. Então fica a lição, vamos aguardar as investigações e tratar a realidade em todas as suas nuances, sem esse binarismo que, lamentavelmente, acomete aí as pessoas envolvidas no debate público com as suas militâncias e paixões.